O Forza Horizon 6 está chegando hoje no acesso antecipado e eu estou dentre os malucos que pagou 550 reais nesse jogo. 430 mil porra em uma porra! Que? Olha isso! 26 mil dólares por uma porra! Essa é a primeira vez que eu vou acompanhar um lançamento de um Forza, porque antes eu não tinha Xbox, não tinha PC Gamer, então essa é a primeira vez que eu vou acompanhar desde o lançamento pra ver se é legal ou não. E eu vou estar em live aqui no canal do dia 15 até o dia 21, jogando esse jogo, se ele for bom. Vamos ver, eu acho que vai ser bom, eu preciso que ele seja bom. Ou seja, de 500 reais, elas recebem auxílios. E se você hoje em dia também não tem um PC Gamer nem um Xbox para jogar o Forza, você pode concorrer por R$2. Vão ter 2 sorteios, 2 ganhadores diferentes, o Xbox Series S, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver, quem sabe a gente não joga junto, né? Pelo menos 2 serão sortudos. O Forza sempre tem carros importantes do ano de seu lançamento estampando a capa do jogo. Por exemplo, na série Horizon, o primeiro teve o SRT Viper, que tem vídeo aqui no canal. O segundo teve o Huracan, que também tem vídeo aqui no canal. O Forza 3, que pra mim é o mais bonito da franquia em questão de cores, teve o Centenário na capa, carro que eu pude ver pessoalmente e é inacreditável, carro muito icônico. O quarto Forza Horizon teve o McLaren Senna, esse eu nunca fiz vídeo sobre, não sei se farei um dia. Vocês querem que eu faça? Comente aí. E o quinto teve o AMG One, que é um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no meu canal. Lá em 2022, ó, 4 anos atrás, que loucura. E agora o Horizon 6 vai ter o Toyota GR GT na capa. Esse que é o esportivo japonês mais importante dos últimos anos. Esse é o carro de base, a versão de rua que a Gazoo Racing vai usar para entrar na GT3 da FIA. Além de muito baixo e muito largo, ele também tem o motor 4.0 V8 biturbo, um novo motor do grupo Toyota, e tem essa aerodinâmica inspirada, quase que uma cópia do AMG GT3. Tem muita expectativa em torno desse carro no automobilismo e também da versão de rua. Essa versão da capa é a versão de pré-produção. Tem um vídeo no meu canal de notícias explicando todos os detalhes desse carro e por que ele é tão importante assim para Toyota e para Gazoo Racing. A escolha do Toyota GR GT faz total sentido para a capa, porque finalmente o Forza Horizon vai estar com um mapa no Japão, que a comunidade sempre pediu. E eles tiveram então a sacada inteligente de colocar como carro bônus da pré-venda a Ferrari J50. E hoje eu vim aqui para contar para vocês por que esse carro é tão especial. Para isso, precisamos voltar 60 anos do tempo. Se não for prolixo, não é autotelling. Eu ainda não finalizei por alguns probleminhas de edição, mas em breve vai ter um vídeo aqui no canal onde eu mostro tudo que eu vi no Museu da Ferrari no ano passado. Um dos primeiros carros que eu vi logo na entrada do museu era a Ferrari 275 GTB. Segundo algumas fontes questionáveis das minhas pesquisas, essas fontes apontam que possivelmente essa foi a primeira Ferrari vendida oficialmente no Japão, lá em 1966. Esse modelo foi apresentado originalmente em 1964 e a 275 GTB representou um marco tecnológico na história da Ferrari. Foi nesse carro que introduziram pela primeira vez nos seus modelos de rua uma suspensão traseira independente com um sistema de transeixo, que é quando eles unem a caixa de marchas junto ao diferencial como uma unidade só na traseira do veículo. Tal como as Ferraris mais bonitas da marca, essa aqui também tem a carroceria assinada, né, seu design, pela Pininfarina. Já a construção foi pela também legendária Scaglietti. Para a época eram consideradas linhas até que agressivas, especialmente pela grade dianteira, que era grande para a época. A Ferrari de 2013 iria rir da cara deles. E ele tinha esse aspecto parecido também com a GTO do farol, um pouco recuado dentro do paralama. O capô era bem longo e o eixo traseiro bem recuado, com uma traseira bem curta. É um design que hoje a gente vê como elegante, mas um dia isso aqui já foi agressividade, quem diria, né? O nome GTB vinha de Gran Turismo Berlinetta. Gran Turismo pelo seu DNA de pista convertido para as ruas somado ao luxo, e Berlinetta vem do italiano, que significa literalmente sedã pequeno, que é essa premissa dos cupês esportivos de 2 lugares. Eu sei que carrocerias confundem muitas pessoas e vai sair uma série aqui no canal onde eu vou explicar todos os tipos de carroceria. Aguardem. Se inscrevam para não perder também, inclusive. A carroceria da 275 era predominantemente em aço, com as portas e capôs em alumínio, embora algumas versões fossem totalmente de liga leve. E ela teve também, digamos, um facelift depois do lançamento. Essa mudança dividiu a produção entre os modelos de nariz curto, os short nose, e os posteriores de nariz longo, long nose. É
É uma diferença sutil, mas pra mim ambas são bonitas. Além de potencialmente ter sido a primeira Ferrari vendida no Japão, a 275 GTB também foi quem influenciou vários carros no mundo afora, até mesmo a criação do clássico Mazda RX-7 FD. Se você quiser entender como ocorreu essa influência, assista lá o vídeo do RX-7, que é um vídeo muito bom também. Então aqui sob o longo capô nós tínhamos o lendário motor V12 de 60 graus, o grande motor V12 Colombo da Ferrari. Motor de cilindrada bem específica, né? São 3.285,72 cilindradas, que arredondando 3.3 litros. Ele produzia na época 280 cavalos, que lá era muito, mas hoje em dia, e especialmente dentro da lógica do Forza, é visto como nada. O que eu não concordo. A grande questão de todo carro esportivo sempre é o seu peso. Com baixo peso você não precisa de muita potência. A 275 aqui nos anos 60, ela já tinha suspensão do tipo duplo A assimétrica, tinha molas helicoidais, a suspensão independente traseira que eu mencionei e amortecedores telescópios. Tudo isso montado num chassi tubular de aço e com a estrutura da carroceria também cortando o máximo de peso possível, que a estrutura estava mostrada também no museu. Foi muito legal ver isso. Na soma final, era um carro com um peso de Miata, apenas 1.100 quilos, não é nem metade da sua tia. E aí com esses 280 cavalos, isso fazia a 275 chegar a 258 km por hora de velocidade máxima. Pra época, era muita coisa. E mais algumas curiosidades também. No meu vídeo do RX-7, eu me referi a ela como GTB/4, porque tem uma pequena diferença que eu não sabia. Isso foi só lendo no museu que eu descobri. As GTB de 64 e 65, elas têm um cabeçote do tipo SOHC, que é com um único comando de válvulas por bancada. Já as GTB/4, que são fabricadas a partir de 66, elas foram as primeiras Ferraris V12 com o sistema DOHC, que é o Double Overhead Camshaft, ou seja, tinha 2 comandos de válvulas por bancada, 2 por cabeçote com 4 válvulas por cilindro. Mecânicos brasileiros já estão entrando em desespero já. Isso fez o V12 naturalmente aspirado, sem mexer na cilindrada, saltar dos 280 para 300 cavalos e saltar de 7.600 RPM para 8.000 RPM. Tenta você, hoje em dia, extrair 20 cavalos do seu carro naturalmente aspirado, sem remap, só com aparentemente 3 Weber para 12 cilindros. Uma tarefa nem um pouco fácil. Aqui o V12 não estava nem um pouco otimizado ainda, sendo que os V12 da Ferrari hoje tem 800 e tantos cavalos, mas para aquele momento era o ápice tecnológico. Então, além do design icônico, tinha também essa parte mecânica, por isso que a GTB é tão lembrada. Por isso que essa sigla também foi repetida várias vezes pela Ferrari ao longo dos anos. Inclusive a GTB/4 já tinha naquela época também o sistema de cárter seco, que é para impedir a falta de lubrificação e abaixar o centro de gravidade. Esse sistema veio da variante GTB/C, com o C de Competizione, que era a variante desse chassi focada apenas no automobilismo. Carro que teve muitas vitórias, inclusive. Se a GTB/4 revolucionou na eficiência volumétrica com o duplo comando no cabeçote, a GTB/C tirou a parte de luxo de um GT e focou apenas na performance visceral. Esse carro é uma aula para as Ferraris modernas. Pra ser honesto, eu não encontrei nenhuma fonte realmente confiável, verificável de que a 275 GTB foi a primeira Ferrari vendida no Japão. São apenas rumores e especulações. E é uma conta que faz até sentido com as datas que a gente vai falar já já. Eu apenas aproveitei essa brecha aqui nesse roteiro pra falar desse carro que é um carro tão legal. Se for pra dizer com certeza qual foi a primeira Ferrari a ir pro Japão, seria então a 365 GTB/4 Daytona. Esse que foi quase como um barn find, um achado de celeiro na vida real no Japão. Isso depois de muitas décadas. Esse que é outro carro que não vai caber nesse vídeo aqui pra ele não ficar longo demais. Esse carro merece um outro vídeo separado, a gente vai chegar lá um dia. Essa daqui é uma das Ferraris do tipo GT, das mais legais de todas. O que importa é que esse é um modelo que foi fabricado inicialmente em 68. Então pelo menos essa é a data onde começa o legado das Ferraris no Japão. E a 365 GTB tem a sua releitura nos tempos modernos, que é a Ferrari 12 Cilindri. A gente pode até elogiar
a questão do acerto dinâmico desse carro, mesmo que ele tenha soldas feias. A gente pode elogiar também nesse carro o motor, que praticamente dobrou o deslocamento em relação a 265, mas quase triplicou a potência. O que a gente não consegue elogiar é, de fato, o design. O design desse carro, meu Deus do céu, nem pessoalmente esse carro fica bonito. Muito desengonçado, muito feio. Quase como todas as outras Ferraris depois da Pininfarina. E eu cito a Pininfarina porque quando essa parceria com a Ferrari acabou, as Ferraris começaram a ficar com um design meio questionáveis, mas teve uma delas que eu acho que seria unanimemente bonita, que é a Ferrari J50, que é onde amarra todo esse roteiro maluco que eu fiz aqui. A Ferrari J50 foi apresentada em 2016 durante a celebração especial do National Arts Center em Tóquio, e ela foi criada para comemorar o 50º aniversário da presença da Ferrari como marca oficial no mercado japonês. Então, se a gente volta de 50 anos no tempo de 2016, vai dar em 66, por isso que eu citei a 275 no começo. Mas o que importa agora é que essa J50 é uma Ferrari muito bonita. Ela é uma Ferrari exclusiva do mercado japonês, essa é a única Ferrari JDM em 50 anos, e ela teve a sua produção restrita em apenas 10 unidades. Só que todos os carros têm uma configuração específica de acordo com cada cliente original, né, que encomendou esse carro. Então nenhuma J50 é exatamente igual à outra, cada uma tem a sua peculiaridade. É quase como se fosse um carro fora de série, como se fosse um on-off. Das 10 fabricadas, nenhuma delas é 100% igual esteticamente. A unidade de lançamento em Tóquio, em 2016, tinha essa pintura vermelha meio que em camadas e tinha o interior combinando couro com alcântara, nas cores vermelho e preto também. E ela não é nem GT, como as Ferraris clássicas que eu citei no começo do vídeo, como também não é a Ferrari Coupé, como as outras, e também não é a Ferrari Spider. Ela é uma Ferrari Targa, com teto removível. Carrocerias do tipo Targa são bem raras na linhagem da Ferrari. Isso é mais uma homenagem aos Ferraris dos anos 70 e 80. A estética do modelo é guiada por linhas fortes e ao mesmo tempo dinâmicas. Ela tem esse front splitter protuberante, quase que uma coisa como um Lamborghini aqui, mas que casou muito bem. E um farol fininho que parece muito o farol do Temerário, viu? Parece que o Temerário se inspirou aqui. As rodas também são outra beleza à parte, né? Ela também tem essa borda inclinada que vai desde o para-choque e corta o paralama e sobe para a lateral, quase como que uma inspiração ou uma homenagem às Ferraris mais antigas como a F40 e a F50. Eu particularmente gosto muito dessa linha de cintura bem definida que as Ferraris tinham. E ela tem também esse capô mais rebaixado no centro também, como Ferraris mais clássicas, em duas entradas de ar com esse acabamento que parece ser carbono, que dão um formato que criam um nariz no meio, como as Ferraris de corrida, as Ferraris de Fórmula 1 no caso. E essa linha ela também vai pro para-brisa e para os vidros laterais, criando quase como um canopy instalado em cima dessa Ferrari, ao mesmo tempo que ela tem um teto Targa com o recorte do para-brisa reto, dando a entender um pouquinho, quase como um Speedster. Fica o Santo Antônio ali marcando bem pouquinho em cima. Eu acho que é uma estética bem diferente do que a Ferrari costuma fazer e bem bonita. É uma linguagem, ao mesmo tempo que foi moderna, também homenageou algumas coisas mais antigas da Ferrari, né? Eu particularmente gosto muito dessa fusão de eras do design. De todas as Ferraris desenhadas depois do fim da parceria com a Pininfarina, eu diria que essa daqui com certeza tá num top 3 das mais bonitas, especialmente a traseira. Eu sou brasileiro, eu gosto de bunda. A porção inferior tem um difusor mais moderno, ao mesmo tempo que ele tem um formato arredondado que conversa um pouco com o para-choque dianteiro. Ela tem o recorte do para-choque do paralama que é muito parecido com o da SF90, mas com duas lanternas redondas. Ferrari tem que ter lanterna redondinha, fica muito mais charmoso. Aqui é onde fica mais evidente essa mescla de eras e é onde fica mais acertado, cara. A traseira dessa J50 perto da 296 GTB ou da F80 faz parecer um F80 um saco de cocô esse carro. E a técnica mais comum nas fabricantes de supercarros dos últimos anos é reaproveitar plataformas e motores para aumentar as margens de lucro, e com a J50 não foi diferente. Felizmente, a primeira Ferrari JDM não tem um motor V6 e sim um motor Ferrari de verdade. Ela usa tanto o chassi quanto o maravilhoso V8 3.9 biturbo herdados da 488 Spider, que infelizmente já saiu de linha.
as Ferraris têm um ciclo de produto bem pequeno. A Ferrari fez uma outra calibração do motor V8, ficando entre a Spider e a pista, né? Se a Spider tem 670 e a pista 710, essa aqui fica praticamente no meio, ela tem 690 cavalos. Isso puramente do V8 3.9 biturbo, somente tração traseira, sem nenhum auxílio de sistema híbrido, sem bateria, sem motor elétrico, nem nada. Uma Ferrari muito mais próxima da receita pura. Eu, honestamente, eu vou ter que falar um palavrão. Eu quero que se foda que a Ferrari 296 GTB anda mais. É V6. Se é V6, não é Ferrari. Ferrari é V8 ou V12. Então quando a gente olha a J50 10 anos depois, num mundo cheio de supercarros híbridos, isso torna ela ainda mais requisitada por ser puramente motor a combustão interna. Dessas 10 unidades que foram vendidas originalmente, especula-se um preço na casa dos 2 milhões de euros. Eu encontrei o paradeiro de apenas 6. Apenas 6 foram fotografadas pelos car spotters aí no mundo afora. Além da vermelha de lançamento, tem essas outras 4, cada uma também com suas peculiaridades. Confesso que essa azul acho que foi a menos bonita delas. Gostei muito da branca com a faixa vermelha e da amarela com roda prata também. Acho que a amarela é a mais bonita. Então, além dessas 5, a 6ª unidade que eu encontrei é essa preta, na cor Nero Daytona, se não me engano. Essa que apareceu à venda em Tóquio em 2021 por 3,6 milhões de euros. E se tem Ferraris modernas perdendo muito valor de mercado, essa daqui é uma que não vai perder. Se aparecer à venda daqui 20 anos, vai estar muito mais caro que isso. E eu não tô falando de inflação, tô falando sobre DNA. Outra que também acho que vai ter uma valorização muito alta nos próximos anos é a F8 Tributo, que também tem esse mesmo motor. Existe a suspeita de que 2 dessas J50 estão na Flórida, mas também não consegui confirmação. As outras 4 aparentemente estão guardadas em algum estacionamento subterrâneo no Japão, sei lá. Só que o mais irônico dessa história é que mesmo que essas 2 unidades estejam nos Estados Unidos, elas não têm nenhum tipo de problema para rodar nas ruas livremente. É o que eu acho mais irônico desse vídeo todo. Os carros JDM, os JDMs, de Japanese Domestic Market, os carros que são vendidos oficialmente apenas no Japão e saem de lá com exportação independente, são as versões apenas japonesa, eles têm a direção na mão inglesa. E essa Ferrari J50, que é para ser a Ferrari JDM suprema, ela tem direção mão francesa, que é o correto. Só mesmo a Ferrari, só uma marca italiana para ser tão teimosa a ponto de homenagear um país e não adaptar o seu carro para esse país que tá homenageando. Acho que não tem nada mais italiano e teimoso do que isso. E é por isso que eu gosto bastante da J50. Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo sobre ela, mas eu nunca tinha encontrado o timing certo. Que bom que o Forza colocou como um carro bônus, eu consegui finalmente desengavetar esse roteiro. E se você gostou, deixa o like aí embaixo. Como eu falei, tem o sorteio dos Xbox aí. Se você quiser concorrer, vai estar ajudando muito aqui as operações da Autotele Corporation. Um salve para os membros. Nos vemos na live ainda hoje. Esse vídeo vai sair no dia 15, então nos vemos na live ainda hoje para jogar o Forza Horizon 6, beleza? Um abraço a todos, na voz Kevin Farias. Até o próximo vídeo. Valeu!